Louvado seja Deus pela chuva que cai lá fora. Louvado seja Deus por eu estar abrigado agora. Louvado seja Deus pelo frio que chega abrandando o calor. Louvado seja Deus, esse ser poderoso que é todo amor. Louvado seja Deus, esse ser poderoso que é todo amor. Amigos e amigas, minhas irmãs, meus irmãos, nós vamos dar, né, vamos avançar com o livro. E eu e Marcele fazendo uma dupla sertaneja, Marcelo e Marcele, já podemos até fazer o lançamento de um disco em breve. Você olha, disco é do tempo de Djanira, né? É um MP, vamos fazer um lançamento de um MP aí. E é sempre uma alegria renovada nós estarmos juntos, particularmente quando a gente vê esses meninos, né? Flávio e os outros meninos e eu de menino, fazendo essa atividade, levando essa atividade, é uma alegria. Uma alegria a gente observar e perceber que a nossa instituição ela vai se renovando, ela vai se fazendo essa redescoberta nos novos companheiros. Bem, os capítulos hoje que nós vamos vamos abordar é o capítulo 13, psicose afetiva, e medida salvadora, o capítulo 14. Eu preciso falar para os companheiros que na medida que nós líamos, nos informávamos sobre esse capítulo, eu me vi muito nesses personagens. Eu me identifiquei muito nesses personagens, os que sofrem, né? Nunca nos bons personagens, mas nos personagens que sofrem. E foi, para mim, um remédio, um insight, um abrir os olhos para perceber como, por diversas vezes, nas minhas horas mais difíceis, eu me julgava só e que uma noite de sono, ela resolvia a minha vida. É nessa hora que a gente fala, que algumas pessoas falam que o sono é remédio. Nós vamos ver hoje um bocadinho, inicialmente nessa psicose afetiva, como que de uma noite de sono bem dormida, como que de uma oração feita, como que de alguns méritos, a vida da gente recomeça numa noite. É muito lindo esse capítulo. É aquele dia que você vai dormir na sombra, é aquele dia que você vai dormir angustiado, é aquele dia que você vai dormir oprimido, é aquele dia que, quando se encerra, né, há uma angústia dentro de você, e que numa noite de sono, que você acredita que somente o sono vai te refazer, há um conjunto de outros envolvimentos, há um conjunto de outros medicamentos que nós estamos recebendo no quarto da gente, numa noite de refazimento. Esse capítulo fala sobre uma jovem, a Antonina, que numa determinada fase da sua vida, aquela fase que nós já vivemos, se não vivemos, viveremos, e muitas vezes já vivemos e viveremos outras vezes, naquela fase onde a gente age certo, faz certo, realiza certo, e temos a impressão que no final tudo dá errado, que as coisas não fecham, que o ciclo não fecha, que eu ajo bacaninha, que eu sou um espírito legal, que eu sou um bom espírita, que eu venho ao centro, que eu faço minhas orações, que eu ajudo, e na hora que eu vou usufruir os louros do meu investimento, as coisas não funcionam, e isso gera em nós essa psicose, essa ideia fixa de que eu não sou feliz, de que eu não tenho direito de ser feliz,
de que ninguém me entende, ninguém me compreende. A Antonina, ela é a gente. Ela é a gente que está numa insistência por agir certo e que, em determinada hora, os elementos não fecham, o circuito não fecha. É mais ou menos aquela frase que a gente usa: quanto mais rezo, mais assombração aparece. Antonina é meio isso, ela é meio a gente. Então, a gente agradece a presença dos companheiros encarnados, agradece a presença dos nossos irmãos internautas e vamos lá, vamos seguir a dupla, o capítulo Psicose Afetiva. Seguindo Calderaro, fomos, em plena noite, atender uma irmã quase suicida. Penetramos a residência, confortável, porém modesta, percebendo a presença de várias entidades infelizes. Uma jovem mulher em convulsivo pranto, dominada por desespero. A mente acusava extremo desequilíbrio, que se estendia a todos os centros vitais do campo fisiológico. Eles vão fazer uma visita a uma jovem, que esta jovem estava num desespero absoluto, porque acreditava que o suicídio era a única saída para a sua vida extremamente infeliz, extremamente não realizada. E muitos companheiros, quando a gente fala assim, você alguma vez já teve uma ideia de suicídio? Nós vamos dizer que a maioria das pessoas, em alguma hora, se não pensou em suicídio, pelo menos pensou que a morte era uma saída. Que se não imaginou em ceifar a sua vida, pediu a Deus que o levasse. Porque tem determinadas horas, é preciso respeitar os indivíduos em que a angústia que envolve as pessoas chega num nível onde, por mais que você ore, por mais que você se leve, os envolvimentos psíquicos, as psicoses que se formam, as ideias fixas, criam um fim único, o fim de tirar a sua vida, de encerrar esta vida infeliz, essa vida ruim que se está vivendo. Nós só precisamos recordar aos companheiros que, se alguém tiver alguma pergunta sobre o assunto, os nossos assistentes aqui, né, estão aqui, é só levantar a mãozinha e que tem um papelzinho na secretaria ali, e as perguntas podem ser feitas no final, que Flávio vai responder a todas elas. Antonina, abnegada companheira de luta, órfã de pai desde muito cedo, iniciou-se no trabalho remunerado aos 8 anos para sustentar a mãe e a irmãzinha. Passou a infância e a primeira juventude em sacrifícios enormes, ignorando as alegrias da fase risonha de menina e moça. Aos 20 anos, perdeu a mãe e foi obrigada a sacrificar-se pela irmã em vésperas de casamento. Antonina procurou afastar-se, mas verificou que o marido da irmã era alcoólatra e resolveu ficar para ajudar com a casa e os sobrinhos. Então, aí nós já vemos a cena. São duas irmãs que ficam órfãs. Quando uma das irmãs, a Antonina, julga que vai poder ficar livre, viver a sua experiência, viver a vida dela, a irmã se casa. Ela vivia ainda com a irmã, e quando ela fala, bem, a minha irmã agora arrumou um companheiro, um marido, e agora eu vou poder permitir que a minha irmã siga a vida dela e eu vá seguir a minha. Só que a irmã arruma um marido alcoólatra, agressivo, que começa a impor determinados riscos de violência e agressão verbal, inclusive física, à família, a ela e aos filhos que ela viria a gerar, a irmã. E ali a irmã acaba ficando, porque ela se sentia como um elemento que estava equilibrando aquele lar, gerando um ponto de equilíbrio naquele lar. E é muito interessante como a gente, naquela hora justamente, agora eu vou começar a viver, agora que a mamãe já aposentou, que o papai já aposentou, que a minha irmã vai fazer isso. Quando eu vou iniciar a minha vida, um adoece, um cai enfermo,
muda-se para outro lugar, outro país, e eu sou forçado pela contingência da vida a ir lá para dar aquele suporte exaustivo diversas vezes, fazendo a gente ver que esse aspecto de esperar o momento para ser feliz pode ser um processo de grande frustração para a nossa vida. A Antonina iniciou vivendo essa frustração. Orfandade, na minha hora, a minha irmã arruma um marido sofrível e nós temos que ficar juntos. Quer falar alguma coisa? Então nós vamos lá. Gustavo, o rapaz que fica com ela durante 7 anos consecutivos e após se formar, sente-se muito importante para ligar seu destino ao da modesta moça. No meio do caminho, Antonina vivia, ela com a mãe, com a irmã, com a família, com o cunhado e sobrinhos. Aparece na vida da Antonina um rapaz, o Gustavo. E eles ficam 7 anos juntos, que é o período que o Gustavo estava fazendo faculdade de medicina. Ele era um rapaz de muita luta, de muita dificuldade econômica. Então, nestes 7 anos de projetos, de sonhos, ela via naquele rapaz a possibilidade de constituir um lar, de constituir uma família, de ter os seus filhos. Esse rapaz, ele era o sonho. E quando ele se forma e adquire o título de doutor, ele começa a olhar para aquela menina simples, para aquela menina humilde, para aquela menina de uma família de lutas e dificuldades. Ele não a enxerga mais com estes olhos afetivos e passa a achar que ela era muito pouco para o que ele tinha se transformado. Então, vejam bem, não fosse suficiente as frustrações familiares que essa jovem já vinha sofrendo, no momento em que ela vai gerar a sua própria família, em que ela sonha em gerar a sua própria família, este objeto do seu sonho, este rapaz, frustra a ela mais uma vez. É muita angústia, é muita negatividade, é muita coisa ruim insurgindo em cima. Independente, passou a notar que Antonina não era fisicamente a companheira ideal. É uma coisa muito interessante, como o título, isso aqui é um livro, mas como o título, algumas vezes muda as pessoas. Muda. Eu não acredito que mude. Faz com que as pessoas se revelem, né? Um título não muda as pessoas se revelam nos seus títulos, se revelam ou com poder, ou com o dinheiro, ou com um título, um diploma, o que quer que seja, faz com que apareça, com que surja este mecanismo arrogante, esse mecanismo ruim. E eu gostaria só de fazer uma vírgula. Quando nós tivermos as nossas relações afetivas, e muitas vezes hoje nós estamos vivendo dias de uma fragilidade nas relações enormes, principalmente com a facilidade no campo do sexo, é preciso que a gente guarde em mente que, por diversas vezes, aquele indivíduo com quem a gente se relaciona, que nada mais é do que um divertimento, um lazer, um ocupar o meu ócio, eu posso estar desencadeando naquele objeto de divertimento, para mim, um sentimento muito diferente dele para comigo. Eu me divirto e aquela pessoa me ama. No momento em que eu abandono, em que eu largo, em que eu relego aquele indivíduo a outro plano, eu atinjo diretamente o campo do afeto. E o liame entre o amor e o ódio, muito singelo, é muito quase que invisível. Os nossos piores inimigos são aqueles que invariavelmente, em alguma época, foram os nossos maiores, vou botar aspas em amores.
Porque amores reais não se rompem nunca. Mas foram indivíduos que eram os nossos objetos de investimento de vida. A Antonina fazia nesse rapaz um investimento de vida. E ele servia-se dela como um suporte para os anos acadêmicos que ele vivia. Exibindo um diploma de médico e sentindo urgente necessidade de constituir um lar e vida social, casa com uma jovem rica, menosprezando o coração leal que o ajudara nas dificuldades. Aí, por si só, já fala. A gente tem que recuperar família, mãe, irmã, o cunhado, uma infelicidade, um projeto, um sonho. Na hora de viver este sonho, ela é substituída por uma pessoa que ele julgava ser mais acessível à vida, a conviver e relacionar. É por isso que quando nós, principalmente na casa espírita, quando nós ouvirmos alguém reclamando da vida e chorando as suas mágoas, não observe só um plano, é preciso que a gente alcance, que ali há uma história, há uma narrativa. Quando você senta e ouve, você vai descobrir que aquilo que a pessoa sofre hoje é fruto de 20, de 30, de 50 anos de construção. Aquilo não começou naquele instante, naquela hora. Aquilo só eclodiu, surgiu naquele momento. Conseguiu certa dose de substância mortífera que pretende ingerir ainda hoje, diz Calderaro. Bem, infeliz com a irmã, infeliz com o cunhado, sem a sua própria vida, infeliz efetivamente, esta menina boa, esta menina útil, que anulou a sua vida para as pessoas, busca um veneno para matar-se, para suicidar-se na noite. Na noite que ele informa que ela iria retirar a vida dela. Isso serve, mais uma vez, para nós reiterarmos que as pessoas não se matam só porque elas não acreditam em Deus, ou porque elas não têm uma formação espiritual. As pessoas se matam quando elas não sabem mais lidar, não conseguem mais lidar. E não tem muitas vezes a quem recorrer. Isso não isenta os seus erros, mas nós precisamos orar muito para os suicidas. Porque nós não sabemos o que efetivamente eles estavam vivendo nas suas angústias íntimas para que chegasse aquele fim que está ali. Dos olhos de Antonina caíam pesadas lágrimas. No entanto, da câmara cerebral partiam raios purpúreos que invadiam o tórax e envolviam particularmente o coração. Torturantes pensamentos baralhavam-lhe a mente. Registrando-lhe os secretos apelos, podia ouvir-lhe os gritos de desespero e as súplicas ardentes. Isso é quando a nossa mente começa a se turvar com ideias infelizes, e essas ideias infelizes começam a atingir os nossos sentimentos. Aí você entra naquela onda de falta de estima, você entra naquela onda de solidão e de abandono. A mente cria um link, ela joga no peito, no seu chakra cardíaco, estas emoções que se desencontram e que surgem numa mente mal resolvida, numa mente infeliz. É por essas e outras que quando a gente vai ficando com a mente sem conseguir refletir nas nossas angústias, nós sentimos um aperto aqui no peito. Porque é aquela relação da sua razão com a sua emoção se chocando, os porquês, as perguntas, as indagações. Então a gente vai observar que uma mente em desalinho, ela desalinha os sentimentos, ela desorganiza os sentimentos. Por isso que as pessoas não conseguem se mascarar com aparência. Uma pessoa que tem sentimentos desalinhados, efetivamente é uma pessoa que tem uma mente desalinhada. Os seus pensamentos estão gerando esta desordem psíquica que jorra para o seu
complexo ligado aos seus sentimentos. Tenho instruções para impor-lhe o sono mais profundo, logo depois da meia-noite. Bem, os espíritos haviam ido ali, Calderaro e André Luiz, eles tinham um objetivo: socorrer Antonina. Eles iriam gerar uma situação onde iriam propor-lhe um socorro, um atendimento psíquico, um socorro familiar, para que ela viesse a se sentir um pouco mais aliviada das suas angústias, dos seus sofrimentos. Ele diz então que por volta de meia-noite ela receberia um influxo fluídico, e este influxo fluídico a levaria num sono profundo, onde o socorro iria ser feito. E aí a gente faz as relações, por que às vezes que a gente sofre, está angustiado, a cabeça está desalinhada, os sentimentos desorganizados, o melhor a se fazer é ir dormir. Né? Nós vamos ver aqui por que é bom pra caramba ir dormir. Calderaro começou a dar passes ao longo do sistema nervoso simpático. A vasta rede de neurônios experimentou a influência anestesiante. Antonina tentou levantar-se, gritar, mas não conseguiu. A intervenção era forte para que a enferma pudesse reagir. Então, ali a intervenção vai sendo feita de forma que não houvesse reação. Você vai dormir. Os méritos que você adquiriu como uma boa irmã, uma pessoa altruísta, uma pessoa que sempre esteve junto à sua família, uma pessoa que abriu mão da sua vida, abriu mão da sua felicidade individual, os méritos que você adquiriu por ter auxiliado e participado da vida daquele jovem, do Gustavo, ainda que tivesse ele, ao final, né, ter sido uma pessoa de índole boa, agindo de forma fria, há méritos para que a gente consiga fazer em você o socorro, fazer em você o refazimento. Então, nós vamos adormecer a você para que o socorro possa vir dali. Estavam agora junto de nós Mariana, a mãe de Antonina, e Márcio, iluminado espírito ligado a ela desde séculos remotos. Ele adormece ela e depois de mais ou menos meia hora que ela está em sono profundo, ele a desdobra. Ele tira ela do corpo físico. E naquele ambiente chega a Mariana, que havia sido, naquela encarnação, mãe da Antonina, e o Márcio, que era um espírito com quem Antonina mantinha vínculos afetivos de múltiplas encarnações de diversas outras vidas. E ali, quando a mãe e o amigo entram, eles assumem o socorro. Isso é belíssimo, sabe? É maravilhoso. O Calderaro, ele faz a parte técnica. Vamos dormir. Ela vai dormir. Vamos retirar. Agora, o que vai assumir, quem vai assumir são os que amam. Quem vai assumir são aqueles que têm vínculos. Isso me arrepia, eu fico profundamente emocionado quando eu vejo que nas minhas noites de angústia, que eu vivi e vivo muitas noites angustiosas, noites angustiadas, por questões diversas da vida, e de outras, inclusive por questões das outras que virão quando me vejo ainda longe do projeto que eu quero, que eu almejo para a minha reencarnação. Há dias que eu sou profundamente envolvido por uma angústia. E quando eu li esse capítulo, imaginei e visualizei no meu sono angustiado, no meu sono às vezes com lágrimas nos olhos, no meu sono com pranto, os meus entes amados, os meus entes que já se foram, pessoas que me amavam com a capacidade de dar a sua vida pela minha vida, chegarem ali no meu quarto e me darem um socorro,
me dizerem, olha, nós viemos aqui porque você não está a sós, você não está a sós. Isso me deu uma sensação de acompanhamento bom, mas não é com aqueles espíritos luminosos, sabe, Djanira? Não é com o Dr. Bezerra de Menezes, não que a gente não ame, porque a gente ama a Jesus Cristo. A gente ama Bezerra de Menezes, a gente ama André Luiz, a gente ama Emanuel, a gente ama Sheila, ama todos esses espíritos. Mas na hora do nosso sofrimento, nós queremos uma mãozinha conhecida, amiga, do lado da gente. É a vovó, é o papai, no meu caso, é o meu irmão, é a titia, Vivian, que Elisana conheceu, muito próxima a mim, me tinha como um filho. Eu, com 1000 perdões, espíritos amigos, mas eu trocaria, na hora da minha angústia, qualquer um de vocês, pela presença deles. Porque são eles que vão dizer, olha, não acabou, nós estamos aqui, nós sabemos quem você é. Eles não sabem, eles imaginam quem você seja, mas nós te conhecemos desde do ventre, desde pequeno, nós estamos com você. É isso que ele faz, que o Calderaro faz, num ato de profunda humildade. Agora, deixa a mãe e o amigo assumirem, a nossa parte é observar. Parcialmente desligada do corpo físico, Antonina ergueu-se em seu organismo perispíritico. Perispíritico. Ainda não aprendi, tá vendo? Encantada e feliz. Que importa a decepção amorosa diante dos trabalhos sublimes que poderia executar na sua posição de mulher sadia e jovem? Os filhos da irmã não lhe pertenciam igualmente? Não seria mais nobre viver para ser útil, esperando sempre da inesgotável misericórdia? Bem, ali, o Márcio, esse amigo de longas eras, um espírito já de certa elevação, ele assume e começa a dizer a ela, né, que as decepções amorosas, que essa sensação de orfandade, que ela esquecesse isso, que não havia orfandade, que não havia decepções para aquelas pessoas que efetivamente amam, né? Que ela era uma mulher sadia, que ela era uma mulher jovem, que tinha muito o que experimentar, que tinha muito o que viver. Ele diz a ela, né, que ela precisaria observar os minutos desta recomposição do destino, que a vida era uma recomposição do seu destino. Esta vida que se vive, que às vezes você quer retirar, que você quer acabar, você está simplesmente encerrando, interrompendo a recomposição, a reconstrução do seu destino, do seu futuro. Ele faz a ela essa observação, e ela se diz exausta, mas eu estou exausta, porque as pessoas ficam exaustas quando acumulam frustrações em cima de frustrações. Por mais que rezem, por mais que peçam, por mais que supliquem, as frustrações vão ganhando um volume. Ela estava profundamente exausta em relação a isso. E a gente se prepara tanto lá em cima, né, Marcelo, para chegar aqui, e chega na hora desse sentimento tão pesado, desse desconforto emocional, a gente desistir, não. A gente precisa começar a repensar, dar uma chance para a gente, para a espiritualidade também nos ajudar, porque realmente é definidor do nosso destino. Se a gente decide ali pelo suicídio, é um caminho. Agora, se a gente consegue reerguer as forças para continuar, a gente consegue cumprir aquilo que a gente se propôs antes de estar aqui, e o alívio, a sensação de bem-estar é muito grande. Havia nela, em Antonina, um desejo enorme da maternidade. E ela buscava constituir um lar porque ela queria ser mãe, né? E o Márcio diz, mas você não consegue enxergar nos seus sobrinhos, nos filhos de sua irmã, um pouco dos seus filhos? Será que só existem os filhos do sangue? Nós não podemos olhar os outros? O mundo invisível, ele nos dá muito essa perspectiva altruísta,
e maior, porque ele sabe de verdade que a família é importante. Mas que a família que é fundamental é aquele olhar que você tem sobre o seu e sobre os outros, este olhar familiar, este olhar de que ficamos juntos, que nos reunimos. Então, você não gerou os seus filhos, Antonina, mas veja os da sua irmã, num lar que tem necessidades e demandas. Olhe-os como se estivesse vendo os seus meninos. E tem uma parte também interessante que o Márcio indaga para ela sobre a questão dela se sentir um pouco angustiada em relação à orfandade dela. E ele pergunta se nós todos não temos um pai, se todos somos filhos de Deus, não é? Isso é fantástico. É bem profundo. Então vamos lá. Antonina sorriu em êxtase a despeito do pranto que rolava a fluxo. Ou seja, ele faz um conjunto de observações, faz várias anotações a ela, e ela começa a refletir livre do corpo, fora do problema. É por isso que a gente volta a dizer, uma boa noite de sono é onde nós resolvemos 90% dos nossos problemas ocorrem, são solucionados numa boa noite de sono. Quando ela sente e ouve o companheiro dizer para ela sobre a natureza, sobre a vida, sobre o sol, sobre a casa, sobre as flores que estavam ao seu redor, ela ansiava por ter determinados aspectos particulares na sua vida, mas naquela sanha por constituir um lar, naquela sanha por possuir uma família, ela ignorava o que estava à sua volta. E isso é psicose. É quando as pessoas criam uma ideia fixa sobre algo, só querem aquilo, só serão felizes naquilo. Começa a ignorar. Nesta hora, ela começa a perceber que havia sim muitas coisas boas que ela podia aceitar, né? E todo um propósito maior, né? E um propósito maior do que um lar. Observando o salutar efeito de suas palavras animadoras, Márcio acariciou-lhe os cabelos, murmurando: por que razão esperar os rebentos da carne para exemplificar o verdadeiro amor? Jesus não esteve, e, no entanto, todos nos sentimos tutelados de sua infinita abnegação. Essa frase é maravilhosa, né? Jesus não teve filhos, no entanto, nós nos sentimos um pouco filhos do Cristo na hora das nossas angústias e o chamamos não como o irmão mais velho, mas o chamamos mesmo na figura que é paternal e que vem no nosso socorro. Eu vejo como é lindo a possibilidade que esses espíritos têm de gerar imagens, é muita sabedoria, a mente muito amplificada, né, em relação a isso. E eles conseguem nos tirar daquele terra-terra Do ali, terra-terra daquele ali. foco do problema e nos levam para algo mais elevado. Com efeito, daí a minutos, Antonina despertou, como que outra criatura, sentia-se inexplicavelmente reanimada, quase feliz. Ou seja, a pessoa vai dormir para ceifar a sua vida, suicidar-se, recebe uma visita pelos seus méritos, recebe um socorro, recebe um alento, consegue observar isso, levanta praticamente feliz. Passa uma noite, ela acorda. Pouco depois que ela acorda, um dos sobrinhos se levanta e chama: titia, vamos ver as roseiras novas que estão dando rosas no nosso jardim? Ela diz: sim, querido, aguarde meu filho, eu já estou indo. Ela então passa a reconhecer que ela poderia ter naqueles meninos um pouco dos seus filhos e descobrir o mérito que existe em amar aqueles que não saíram de si, da sua entranha. E aprender a gerenciar essas frustrações e essas angústias. Gente, E ali, Antonina é salva por uma noite de sono. E a presença amiga dos seus entes amados e o desejo dela de ouvir aquilo e atender ao socorro.
Realmente, o momento que a gente está com a mente conflituada, o momento que a gente está em desespero, não é o momento da gente tomar decisão. Como o Marcelo falou, é sempre bom a gente esperar um pouco, deixar passar aquela nuvem, né? Para depois a gente decidir, para depois a gente realmente tomar a decisão sobre quais os rumos a gente vai dar às nossas vidas. Com certeza. Bem, agora nós vamos num capítulo bem pesado, medida salvadora, um capítulo que vai mexer diretamente com a nossa vida, com a vida de muitos aqui, porque fala sobre o alcoolismo, fala sobre as baladas e fala sobre algumas anotações sobre isso. E volto a dizer, é muito interessante, porque é um capítulo que tem 60 anos. Então, é de ontem que André Luiz envia. Ele fala sobre um homem, Antídio. Antídio era alcoólatra e estava... tinha um lar, tinha família, vez por outras, ele recebia visitas dos amigos invisíveis, quando ele estava no seu auge de alcoolismo, ele recebia visitas, e essas visitas o equilibravam, e ele ficava numa fase bacana. É aquele dependente, é aquele viciado que oscila, agora tá bom, aí agora fica ruim, passa uma fase bacana, e depois derruba, mergulha numa fase mais infeliz. Nós vamos falar sobre esse personagem, que os espíritos ajudavam, que os espíritos auxiliavam, mas, vez por outra, ele dava uma resvalada, derrapada, e retornava aos vícios que o acompanhavam, que estavam junto a ele. Vamos a Antídio. Diz o informante, nosso Antídio não supera a situação. Permanece em derrocada quase total. Vinculou-se de novo a perigosos elementos da sombra e voltou aos desacertos noturnos com grave prejuízo para o nosso trabalho socorrista. Ou seja, havia um informante, o X9 espiritual, que acompanhava esse companheiro, né? E aí ele vai procurar o orientador, Alderaro, e vai dizer, olha, tá difícil, a gente socorre, resgata, Antídio, pá, ajusta, Antídio volta, e agora nós precisamos que o senhor faça uma interferência, e vamos ver como é que se resolve isso. E a resolução, ela é muito prática, ela é muito e até tomei um choque, mas descobri no final da minha reflexão que bendita saída radical que eles fizeram para socorrer o Antídio. Não lhe valeram as melhoras da quinzena passada? Indagou fraternalmente o orientador. Mas nós já socorremos ele, tem 15 dias. É mais ou menos quando você vem para o centro espírita, que a barra está muito pesada, entra aqui rastejando, pecado, 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 equívoco, erro, porcaria em cima. Aí você toma ouve a palestra, toma o passe, bota o seu nome na irradiação, bota na caixinha de desobsessão. É a faxina da quinzena. Os espíritos vão fazer aquela faxina quinzena. Você sai daqui zero bala. Daqui a um tempo volta... E volta do mesmo jeito, e volta com as mesmas situações. Estado orgânico invejável após sua última intervenção. Logo, porém, que se viu fortalecido, voltou a beber. A sede escaldante, provocada pela própria displicência e pela instigação dos vampiros. A organização perispirítica... semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos da embriaguez, povoa-lhe a mente de pesadelos, agravados pela atuação das entidades perversas que o seguem passo a passo. Então, observem, não só havia nele um vício, havia nele uma ação viciante, como esta ação viciante estimulava para próximo dele os vampiros que queriam sorver junto dele esses etílicos, essas coisas. Então, assim, não existe muito a diferença entre o álcool que você ingere no conforto do seu lar, que você faz o evangelho uma vez por semana, e aquele que você ingere em qualquer outro lugar.
Porque ele vai desencadear em você esta sede, se existe a tendência alcoólica. O que fizeram naquela noite é o vampirismo. Isso não é fanatismo. Isto é vampirismo, ainda que rime. Isto é o mega. Então, se você perde o seu alerta, que é a sobriedade, você vira refém daquele fio condutor. E quando você vê, você já não sabe mais onde está. Você já não quer mais ir embora. Você perdeu o limite das coisas que está acontecendo. E aí o ambiente te dominou. Antídio. Se a gente não toma conta da nossa mente, do nosso corpo, a gente pode ter certeza que alguém vai tomar. Vai tomar, com certeza. A multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí... perdão, eu voltei. Meu amigo, que vemos? Criaturas alegres cercadas de seres tão inconscientes e perversos. Pois será crime dançar? Buscar alegria constituirá falta grave, o André indaga. Já falamos um pouco sobre. Que pergunta, André? O ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Aqui, porém, o quadro é diverso. O bailado e o prazer nesta casa significam declarado retorno aos estados primitivos do ser, com iniludíveis agravantes de viciação dos sentidos. Observamos neste recinto homens e mulheres dotados de alto raciocínio, mas assumindo atitudes de que muitos símios talvez se constrangeriam. Ou seja, o álcool, a bebida, a desordem daquele ambiente começou a matar a razão. Os sujeitos que são altamente, né, ele diz assim, olha, de alto raciocínio, nestas horas começam a agir como símios, como primitivos. Fazendo essa reflexão, né, vocês já viram aquele churrasco de família no fim de semana, onde aquela pessoa, aquele seu tio equilibradíssimo, aquela sua tia sensata, aquele seu primo bacaninha, na terceira cerveja perde toda a sensatez, na quarta caipirinha já não sabe nem mais o que está falando, aí começa a demonstrar um primitivismo. Aí no final ele fala assim, eu não posso beber. Mas é claro, a bebida cria um afrouxamento psíquico que gera um favorecimento direto à obsessão. E isso não é papo fanático de religioso. Nós estamos fazendo uma anotação científica dizendo que a birita que você excede, que você joga, que te tira o equilíbrio, que te tira o controle, te faz refém daquelas forças sombrias que estão ali te rodeando. A marvada ali. Numa saleta abafada, um cavalheiro de 45 anos presumíveis jazia a tremer. Não conseguia manter-se de pé. Antídio. Antídio, Joaquim, José, né? Mateus, Thales, Paula, Marcelo e qualquer um de nós. Que excedêssemos a ordem da coisa, seríamos o Antídio da vida. Ele é um personagem que nos representa. Infeliz, né? Mas nos representa. Voltou a beber há muitos dias? Pergunta Calderaro. Precisamente há uma semana. Estava de boa. Voltou. Voltou com tudo. Voltou com tudo. Vê-se que se esgotou rápido. E ou seja, cada vez que você volta, volta pior. Eis o problema. Cada vez que você agarra o freio, quando você solta, parece que você quer recuperar o tempo que o freio ficou puxado. Antídio estava assim. Antídio, doente e desventurado, pediu um copinho, sempre mais um copinho, que um garçom trazia obediente. Tremiam-lhe os membros, denunciando-lhe o abatimento. O suor lhe escorria da fronte e, de vez em quando, desferia gritos de terror selvagem. 4 entidades embrutecidas submetiam-no aos seus desejos.
Vampirizavam a organização fisiológica alternadamente, revezando-se para experimentar a absorção das emanações alcoólicas no que sentiam singular prazer. Semi-desligado do organismo denso pela atuação anestesiante do tóxico, passou a identificar-se mais intimamente com as entidades que o perseguiam. Aqui ele faz uma anotação muito doida, que ele faz uma figura, uma metáfora, que o Antídio ele era a taça que aqueles espíritos bebiam. Olha que figura de linguagem metafórica. Antídio ele era a taça que aqueles espíritos bebiam. E assim, você tem o direito de fazer o que você quiser da sua vida. Você só não pode dizer que com você vai ser diferente, porque isso é uma questão física. Não é uma questão moral ou ética, isso é um processo físico. Experimentar essa desordem é gerar esses laços. E o Antídio, em determinadas horas, dava os seus urros, os seus gritos, em profundo desespero, mesmo que inconsciente, pela influência severa que aqueles espíritos estavam gerando nele. Né? À noite, quem sai à noite, quem vai a uma boate à noite? Às vezes você vê um rapaz, uma moça, surtando numa pista por causa do álcool. Ela não consegue mais, porque já está completamente envolvida por forças sombrias que a estão... Lembre dessa figura, bebendo dela como se ela fosse uma taça, um copo. Doido isso, né? E a vontade dele somada à vontade de mais 4 sedentos de bebida. Então, entrando em sintonia magnética com o psiquismo desequilibrado dos vampiros, o ébrio começou a rogar: salve-me, salve-me por amor de Deus. Aí ele surta e começa a pedir socorro, porque as imagens que ele via, a angústia que ele sofria, a presença daqueles espíritos o envolvendo, ele sente que precisava de um socorro, e como certamente, por ter sido socorrido outras vezes, ele sabia que alguma coisa iria acontecer, ele faz o pedido. Ó, os morcegos, afugentem-nos, detenham-nos, piedade, quem me livrará? Socorro, socorro. As entidades perturbadoras, com atitudes sarcásticas, gargalhavam de maneira sinistra. Antídio ouvia ali ecoarem no fundo do ser e gritava, tentando investir, embora cambaleante, os algozes invisíveis. Os que já saíram à noite, percebam se já não viram isso em alguma baladinha. Nós já vimos isso quase todas as noites da nossa vida na baladinha. Quem zomba de mim? Quem? Cerrando os punhos, acrescentava: malditos, malditos sejam. Em atenção às intercessões da esposa e de 2 filhinhos amoráveis que o seguem, assistimos-lo com todos os recursos ao alcance de nossas possibilidades. Entretanto, o imprevidente irmão não corresponde ao nosso esforço. Recupera-se e volta mais e mais disposto à perversão dos sentidos. Busca, acima de tudo, a fuga de si mesmo. Detesta a responsabilidade e não se anima a conhecer o valor do trabalho. Bebia, não gostava de trabalhar, mas está a mulher ali em oração, pedindo a família, o lar. Foi um lar constituído para dar certo. O destino, é o caminho do destino para funcionar. E nós vamos fazer algo para que esse rapaz resolva. Antídio, por algum tempo, a partir de hoje, será amparado pela enfermidade. Conhecerá a prisão no leito durante alguns meses, a fim de que se lhe não apodreça o corpo no hospício, o que se iniciaria dentro de alguns dias, lançando nobre mulher e 2 crianças em pungente incerteza do porvir. Aí ele vai adoecer. Porque se ele não adoecer fisicamente, daqui a algumas semanas, a bebida leva ele à loucura, leva ele ao desequilíbrio, leva ele à esquizofrenia, leva ele às doenças que o Flávio vai abordar posteriormente. Nós precisamos
frear Antídio. Dito isto, Calderaro encetou o complicado serviço de passes ao longo da espinha dorsal. Aplica-lhe eflúvios luminosos sobre o coração durante vários minutos. Notei que essas emissões se concentravam gradativamente no órgão central, que, em certo instante, acusou parada súbita. Antídio parecia prestes a desencarnar, quando o orientador lhe restituiu as energias em movimentação rápida. O Calderaro, para salvar ele, dá uma parada cardíaca nele dentro da boate. Aí a gente fala assim, estou fazendo bobagem, estou fazendo besteira, estou errando, estou reinserido. Mas eu sou uma pessoa que tem meus méritos, minha família reza por mim. Aí, de repente, você fratura uma perna, quebra um braço, tem uma parada cardíaca. O Calderaro, um passe, o mesmo que restitui a saúde para o coração dele. Ele desmaia, apaga, e antes que venha a óbito, desfibrila o coração dele. Bem Grey's Anatomy, né? Desfibrila e faz com que ele volte. Agora ele vai ficar com uma marca. E nós vamos hospitalizá-lo, porque agora ele precisa ser freado pelo bem dele com uma doença. Vamos agradecer, no auge das nossas burrices e bobagens, uma doencinha que surge para a gente. Não é hora de dizer que mal eu fiz. É hora de dizer assim, louvado seja Jesus que me freou no auge dos meus equívocos. Evitando o mal pior, né? Um piedoso cavalheiro tomou-lhe o pulso, verificou a desordem do coração e requisitou uma ambulância. Em breves momentos, Antídio foi para o hospital para receber socorro urgente, seguido de perto pelo solícito benfeitor espiritual. Ainda vai com o Calderaro junto com ele, de quebra, né, para ver se não vai. O infortunado amigo será portador de uma doença cardíaca por 2 a 3 meses aproximadamente. Depois de algumas semanas, o mal-estar vai restabelecer a harmonia do cosmo psíquico. Experimentará indizível angústia, submeter-se-á a medicações e regimes que lhe diminuirão a tendência de esquecer as obrigações sagradas da hora e lhe acordarão os sentimentos devagarinho para a nobreza do ato de viver. Nós vamos frear o Antídio porque a família dele merece, porque ele tem um lar, porque ele precisa seguir. Então nós vamos frear isso daí para que ele tenha esse momento. Isso faz com que a gente veja, né, como que o mundo invisível assiste a gente. Em determinadas horas ele, agora não dá para ter mais equívocos. Essa pessoa está... As mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa infligem-lhe a tempestade devastadora. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. Ou seja, a mesma energia, o mesmo amor que nos refaz a existência, este mesmo amor tem horas que nos aplica, por muito nos amar, outros mecanismos para frear a gente. Nós temos que te parar, porque você está fazendo mal a si mesmo. E esses 2 capítulos, eles me fizeram enxergar muito a minha humanidade. E acredito que cada um de nós que estamos aqui, se tivermos um mínimo de discernimento, vamos nos enxergar. Ou seja, inicialmente, a Antonina, que em depressão, por achar-se que faz certo, que age certo, que se esforça, mas que a vida não decola, que a vida não vai. Nós ouvimos muito isso na casa espírita, nos atendimentos fraternos que a gente faz. Eu sou bonzinho, eu sou bacana, não faço mal a ninguém, não me equivoco, a minha vida não vai. Porque ela tem que ir de outra maneira, não é ir igual a vida do outro. Às vezes está se pedindo de você um pouco mais de altruísmo, um pouco mais de fraternidade, um pouco mais de amor maior. E o mundo invisível, ele não nos ilude. Márcio não iludiu Antonina. Ele vem dizer ela o seguinte: não, minha irmã, aguarda que nós estamos te mandando um marido e filhinhos. O mundo invisível está dizendo para ela assim: olha, minha filha, o casamento não é para você agora.
sua evolução está em aprender na solidão a amar os outros. Veja, a resposta não é a que eu quero, mas a resposta é a que eu preciso. É aquela que faz a composição da minha reencarnação. E isso deveria ser uma lição enorme na nossa cabeça, né? Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você tem o que precisa. Você está onde tem que estar. Você tem exatamente o que precisa para acertar a linha do seu destino, para melhorar o destino da sua existência. Essa é a síntese do primeiro capítulo. E do segundo capítulo é o seguinte: os espíritos amigos entraram dentro de uma boate, bacana, né? Assistindo aquele negócio ali, aquela bagunça, assistindo aquela vampirização, toda aquela desordem, para dar um infarto, para dar uma parada cardíaca no alcoólatra, por mérito da mulher e dos filhos. Agora nós vamos hospitalizá-lo, vamos levá-lo para aquele lugar e posteriormente ele vai reconstruir e reassumir a sua vida sob outra perspectiva. É o que se aguarda, é o que se espera. É o vá e não tornes a pecar, né? Aconteceu na vida desse rapaz um milagre, ainda que aos nossos olhos nós não consigamos enxergar. Essa parada cardíaca foi um milagre para salvar o restante da sua encarnação, porque senão ele iria passar o resto da sua existência no manicômio, no hospício, fruto das enfermidades psíquicas que advêm de um alcoolismo não controlado, né? Era essa a anotação que nós tínhamos que fazer hoje. Nós estamos acabando 8h05, estou inacreditavelmente, acredito que a gente acabou 8h05, nós ainda teríamos mais alguns minutos. E se alguém tiver alguma indagação, alguma pergunta sobre, Marcela está ávida de respondê-las. Se não, nós vamos para o intervalo, um bocadinho a gente volta e deixa um tempinho maior para Flávio Joséfos, o historiador romano, falar para a gente na noite de hoje.